Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar com vocês sobre 3 coisas fundamentais na nossa caminhada espiritual. A primeira dica que eu dou, que é de extrema importância na nossa jornada de despertar espiritual e de expansão de consciência, é que devemos identificar o nosso lado sombrio, o nosso lado obscuro. Todo tipo de matéria mental nociva, de certa forma, alimenta um lado sombrio dentro de nós. E não é que você tenha que negar esse lado sombrio ou reprimi-lo, muito pelo contrário. Se você fizer isso, você vai dar força para o lado sombrio. Então, o movimento necessário é que você aceite e compreenda que dentro de você existe ainda uma partezinha um pouco obscura. Uma parte dentro de nós que o ego ainda tem muita força, muito poder. E então o que a gente deve fazer é simplesmente identificar que esse lado sombrio existe, que esse lado nocivo, egóico, desenfreado em certa medida, ainda se encontra dentro de nós. E esse processo de percepção ele é imprescindível, pois quando a gente consegue detectar que existe um lado sombrio, uma força ainda sombria, não estou falando que você é um vilão de filme ou uma criatura maléfica, nada disso, mas que dentro de você ainda existe uma certa natureza obscura, muito semelhante ao entrave entre o lado sombrio e o lado luminoso da força, no filme Guerra nas Estrelas, no Star Wars, onde, por exemplo, um dos personagens principais, o Anakin Skywalker, se transforma no Darth Vader. E essa transformação que ocorre com ele, em certa medida, é justificada pelo amor. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão seria uma análise do filme e essa não é a proposta. Mas é muito semelhante essa ideia de lado sombrio que eles estabelecem no filme com a que acontece na nossa vida real. Na verdade, muitos filmes acabam refletindo, de certa maneira, a vida real. Então é extremamente necessário que você identifique que existe dentro de você uma espécie de lado sombrio. E quando você identifica esse lado, quando você não tenta reprimi-lo ou negá-lo, quando você não se assusta com ele, você tira o poder dele, tá? Simplesmente pela observação e percepção, pela simples constatação. Mas quando você tenta reprimi-lo, negá-lo, se afastar dele, ou alimentá-lo, claro, dando todo tipo de comida, de energia material que ele precisa e que muitas vezes ele acaba nos incentivando a produzir ou a conquistar ou a adquirir. Então a gente tem que perceber que se a gente alimentar esse lado sombrio com o que ele nos pede, ou se a gente tentar negá-lo, reprimi-lo, ele ganhará força. E por isso a única saída é percebê-lo de forma natural, observá-lo, identificar como ele tenta nos manipular com clareza e serenidade. E uma das coisas mais importantes em todo o despertar espiritual, em todo o processo de expansão de consciência, é que a gente consiga cada vez mais perceber com clareza e serenidade todos os nossos pontos positivos e negativos, todas as nossas imperfeições e qualidades, sempre de uma forma clara e serena. E somente assim a gente vai perceber de forma real o que é necessário na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, o que é fundamental para que a gente consiga estimular o nosso lado luminoso e diluir o nosso lado sombrio, transmutá-lo em luminosidade e assim nos transformarmos em pessoas melhores, atingindo níveis mais profundos de consciência. Uma outra coisa bastante importante no despertar espiritual e nessa caminhada é que a gente encare todos os nossos problemas com serenidade interior. Devemos sempre enxergar algum lado positivo em todas as situações da vida. Devemos alimentar o otimismo e a confiança, acreditar em si e sempre que possível não deixar que a nossa vibração caia por qualquer problema, por qualquer entrave no caminho. É claro que muitas vezes isso é muito difícil, mas a gente tem que tentar pelo menos empreender esse movimento, de perceber que mesmo no problema que a gente encontra, naquele problema grave, seja de família ou de trabalho, ou em qualquer situação de vida, a gente tem que perceber que nesse problema existe uma lição, um aprendizado.
Eu sei que isso vai parecer até um pouco de loucura, mas a verdade é que em todo problema a gente encontra uma maravilhosa oportunidade de crescimento espiritual, de elevação espiritual e de expansão de consciência. A verdade é que a gente tem que agradecer por cada problema que surge no nosso caminho. É paradoxal, porque ninguém quer encontrar problema, mas é no problema que a gente realmente cresce. É pelo problema que a gente está encarnado aqui. O problema é o desafio real que te faz crescer e expandir a consciência. Ele é uma espécie de teste, de provação, não no sentido clichê, mas no sentido de aprendizado. É isso que ele realmente é. Todo problema, todo entrave, toda dificuldade é uma prova de fogo que te dá realmente a oportunidade de se mostrar uma pessoa melhor, de realmente mostrar quem você é, quem você se tornou. Então agradeçam pelos problemas e aproveitem o momento do problema, porque é nele que você vai perceber a sua verdadeira evolução espiritual, o seu verdadeiro despertar, o seu desabrochar. É um encontro com a consciência sublime, é a transição do ego desenfreado para a consciência de natureza divina. A maneira que você encara o problema será uma forma de crescimento espiritual. E na minha experiência, sempre que eu me deparo com algum tipo de problema, eu realmente procuro encará-lo como uma oportunidade de crescimento. A questão é que existem problemas, existem situações complicadas e existem situações muito complicadas e existem situações muitas vezes dramáticas, como perdas de ente querido, de familiares e de todo tipo de pessoa que faz bem à sua vida. Então eu sei que existem problemas que são realmente difíceis de manter a serenidade, de manter a calmaria interior. Mas esse movimento é necessário. Essa calmaria, essa serenidade, ela é imprescindível, pois somente na calmaria profunda e na serenidade interior que a gente realmente encontra a nossa natureza divina, a nossa herança divina. Então a dica que eu dou para vocês é que vocês realmente procurem encarar todo o problema como um momento de superação, como uma oportunidade de superação. É enxergar o entrave no caminho como uma grande oportunidade de transformação pessoal, de superação pessoal. É uma filosofia muito estoica, muito resiliente e necessária para todo desabrochar espiritual. Exemplificando comigo mesmo, eu sempre tento realmente efetuar esse movimento. E mesmo quando eu consigo resolver o suposto problema, a situação em si, quando eu acredito que eu me comportei, que eu agi da melhor forma possível, se eu analisar de forma profunda, eu percebo que eu poderia ter me comportado, que eu poderia ter agido, que eu poderia ter encontrado uma situação melhor, que eu poderia ter sido mais sereno, poderia ter tido mais clareza mental. E isso eu estou falando não nos momentos que eu perdi o controle, mas sim nos momentos que eu achei que eu estava completamente sereno e tranquilo. Quando tudo se resolveu, eu percebi de fora o quanto eu ainda fui imaturo e desequilibrado. E por mais que aos olhos de muitas pessoas tenham pensado assim, não, você foi super tranquilo, super sereno, mas no meu íntimo eu sei que eu poderia ter sido muito melhor. Então uma das dicas que eu deixo aqui nesse vídeo é justamente essa. Quando se defrontar com um grande problema, com um grande entrave no caminho, busque dentro de si a calmaria interior, a serenidade inabalável. E aquilo que você acreditava que era um grande problema se mostrará apenas como uma situação a ser resolvida. A terceira dica que eu deixo aqui nesse vídeo é que você tenha fé inabalável na força divina. Para todos aqueles que desejam realmente viver a vida espiritual, a confiança na força divina é imprescindível. A confiança na força divina deve vir sempre em primeiro lugar. Quando você percebe o hálito divino, a essência divina ao seu redor, todo o resto é secundário. Essa confiança nada mais é do que uma fé inabalável. Mas a verdade é que a fé inabalável transcende a própria fé. Porque nesse momento, mais do que acreditar, você tem uma certeza indubitável, imbatível, impossível de destruir.
Então, até de uma forma conceitual, ela transcende o próprio território da fé, pois ela entra na certeza, na confiança suprema. Porque eu diria que ao percebermos a natureza da presença divina em nosso coração, compreendemos a nossa essência, a nossa verdadeira essência divina, a nossa herança divina. Eu diria que a percepção pura e direta de que somos centelhas divinas, de que somos o próprio Atman em ação. A verdade é que é somente pelo poder da força divina que habita em nosso coração é que podemos nos transformar de forma real, é que podemos realmente mergulhar de forma profunda em níveis cada vez mais sutis da consciência. E para que isso ocorra, você tem que se manter aberto ao poder do alto. Quando você se mantém aberto à força divina, quando você se mantém aberto ao poder do alto, todo o resto é feito por você. Somente a força divina pode nos guiar realmente. Mas eu não estou falando para você, não me compreendam de forma equivocada, por favor. Eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que abandonar todo o esforço pessoal, toda a busca, todo o passo do caminho. Não. O esforço pessoal é extremamente necessário. Então eu não estou falando aqui em nenhum momento que você tem que abandonar isso. Mas esse esforço pessoal, ele deve estar sempre ancorado, estruturado, fundamentado na força divina. E como diz o grande mestre Sri Aurobindo, a gente deve chamar cada vez mais pelo poder do alto e através dele guiar e nortear o nosso esforço pessoal. Então, entregar-se verdadeiramente implica em superar todos os apegos e voltar-se de forma exclusiva para o divino. É dirigir o pensamento continuamente para o divino, entregando-se, oferecendo, até que o ser, até que a suprema personalidade cósmica se abra, até que a força da Mãe Divina possa ser sentida, operando, trabalhando no receptáculo de nossa consciência, em nosso receptáculo espiritual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se possível, deixem nos comentários o que vocês realmente acreditam que é necessário para o despertar espiritual, para a expansão da consciência e para esse contato mais profundo com a força divina. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!